Gente, essa é a primeira vez que a gente está falando sobre esse programa. É o MBase Experience, ou MBase XP, vocês podem chamar assim. É o nosso primeiro programa de formação de liderança de turmas abertas. A gente tem muito costume de fazer diretamente com empresas, a gente tem já várias pessoas aí que a gente já fez formação de liderança internamente, só que a gente está querendo fazer um modelo especial, diferenciado, e de turma aberta para todo mundo poder participar. Então, o que é exatamente o MBase Experience? O MBase Experience é um programa híbrido de formação de lideranças com aulas presenciais e lives complementares, abordando as principais skills para a construção e melhoria do líder. A gente fez uma pesquisa com muitas pessoas, acho que a gente já teve mais de 200 respostas, perguntando sobre quais os melhores formatos, se era um programa híbrido, se era online, se era presencial, e aí acabou que a gente teve realmente o maior número de respostas como um programa híbrido, como o melhor formato para a formação da liderança, e a gente queria ouvir vocês e trazer essa necessidade para cá. Então, foi assim que a gente construiu o MBase Experience. A ideia é que tem um ciclo completo na formação de liderança, então a gente vai falar de comunicação, de inteligência emocional, de gestão do tempo, tomada de decisões e feedback. Para quem que é o MBase Experience? Ele é direcionado para qualquer profissional que deseja desenvolver as práticas de liderança, evoluir profissionalmente ou criar um mindset de crescimento, né? A gente sabe que está meio batido quando a gente fala mindset, mas é muito importante falar sobre isso. Quando a gente fala com seriedade, a gente fala sobre a importância de ter um mindset de crescimento, é a coisa mais importante que tem. E também é direcionado para qualquer empresa que deseja formar um time eficiente de liderança, aumentar a produtividade das equipes e ter mais garantia do retorno do investimento. A gente vai explicar um pouquinho mais por quê. Justamente porque a gente queria fazer um programa bem focado, bem especializado, bem personalizado, a gente tem um máximo de 40 participantes por turma. Então, são bem poucas vagas mesmo. E aí, tem outra coisa, a gente tem um limite de 5 participantes por empresa. A gente quer garantir a diversidade do programa, quer que a gente consiga ter uma grande interação entre diferentes setores, diferentes empresas, que a gente tenha vários projetos diferentes. Então, por isso, a gente tem um limite de 5 participantes por empresa. Esse programa é todo feito a partir do know-how da MB Consultoria. A gente já tem 28 anos de mercado, 28 anos de know-how em gestão. Temos consultores experientes. E aqui são alguns dos consultores que vão ser instrutores dentro desse treinamento, desse programa de treinamento. Tem a Sueli, tem o próprio Marcos, tem eu, a Renata e outros convidados. Então, a gente vai ter vários participantes, vão ser vários convidados, vários instrutores. Então, é um programa muito rico em aprendizado. A parte interessante também é que antes da gente começar em si o programa, a gente tem um assessment. O que é isso? O assessment ele é como se fosse um perfil que é feito de cada participante. Então, a gente vai ter uma avaliação 360 para cada participante, realizada com pares superiores e liderados imediatos, com foco em pontos fortes e de melhoria, vai trazer essa parte do que eu posso focar e melhorar como líder, para que a pessoa ela já tenha um direcionamento na hora de começar o que ela vai buscar dentro de cada módulo, o que ela vai buscar dentro de cada atividade online, e também vai ter uma avaliação de personalidade. A pessoa vai receber um laudo dela, feito pela nossa psicóloga aqui dentro da MB Consultoria, para que ela consiga buscar quais são as forças da minha personalidade, onde mais eu posso aproveitar essas forças, e onde eu posso fazer melhorias, principalmente. Assim, tem um grande direcionamento durante o curso, durante todo o programa de treinamento, para saber o que pode focar melhor. E assim, é híbrida a jornada do aluno, a gente já falou, né? É um programa online, um programa presencial, mas como é que vai funcionar? Então, depois que é feito o assessment, que é antes do início dos módulos, a gente tem o módulo presencial. São 5 módulos presenciais. Entre cada módulo presencial, a gente tem tarefas online complementares e uma live de perguntas e respostas. Então, assim, são algumas tarefas online, elas são muito mais ativas do que a maior parte dos programas online costumam ser. Então, assim, vou ver a aula gravada. Não necessariamente. A gente vai ter tarefas em que vai ser necessário o participante falar com outro participante, trazer um resumo disso. Vai ser necessário
que ele leia alguma coisa, faça um resumo, que ele faça uma apresentação, que ele envie o vídeo. Então, são várias tarefas online complementares em relação a cada módulo. E enquanto isso, enquanto está acontecendo tudo isso, vai ter a formatação do projeto prático, que eu vou falar agora. É prático também. A gente não queria que, aqui no MB, a gente tenha a nossa proposta de valor, que é a gente não estar contente só em criar soluções e gestões, a gente entrega o resultado. Então, para entregar esse resultado, a gente traz também um projeto prático de aprendizado. Então, cada aluno ou grupo, digamos que seja o grupo de uma empresa só, realiza a aplicação do seu aprendizado durante esses módulos em seu desenvolvimento profissional ou dentro da empresa, seguindo algumas fases. Então, vai ter uma definição do projeto, tem a aplicação dos conhecimentos dentro dessas ferramentas e tem a criação de ações concretas para a realização do projeto. Então, todo participante ou grupo empresarial, caso queira fechar em grupo, eu vou colocar 5 pessoas da minha empresa, tudo bem, mas pode ser que tenha 2 grupos para fazer 2 projetos práticos diferentes. Então, até o final do MBase Experience, vai ter um projeto que para ter todas as ações de aplicação dentro da empresa. Ele já sai pronto para aplicar. Esse programa todo, ele demora 6 meses, o assessment em torno de 4 horas, os módulos presenciais são 4 horas cada um, somam 20 horas, formatação do PPA, ela vai ser feita durante todo o processo, então ela está ali no início, está nas atividades online, tem a live de perguntas e respostas para ajudar também na formatação do PPA, são 20 horas também, e a gente tem um conteúdo online complementar, que são 16 horas. No total, a gente tem 60 horas de conteúdo programático, de treinamento, de experiência para todos os participantes. Quando é que vai ser? O assessment a gente vai fazer até o dia 12/7, porque dia 13/7 a gente tem o primeiro módulo, que é gestão do tempo, e por aí vai. Os módulos vão acontecer todas as quartas-feiras, às 8h30 às 13 horas, durante os próximos 6 meses, a partir de julho. O local que a gente escolheu para isso é o Casarão Cassina. A gente já fez algum programa lá, a gente gostou muito do ambiente e a gente acha que é um ambiente inovador perfeito para o MBase Experience. Então, a gente espera que tenha realmente o ambiente, ele entre nessa questão do inovador, de ajudar nessa parte do conteúdo programático, e a gente espera que isso realmente seja... O ambiente sempre ajuda a gente também a entrar dentro do clima, né? E qual que é o investimento por aluno? O investimento por aluno é R$ 3.680. A gente tem algumas formas de pagamento diferenciadas para pessoa física e para pessoa jurídica, e a gente também tem desconto para empresas, obviamente, porque a gente pode colocar mais um participante, então a gente sempre pensa no lado da empresa também. O que está incluso? Material didático, acesso à plataforma, lives informativas, módulos presenciais, coffee break, certificado de conclusão, e a gente também, obviamente, a parte mais importante, networking, autogestão, aprendizado, autoconhecimento e evolução. Vale trazer também algo que a gente não colocou aqui nessa apresentação, mas é importante trazer, que a gente vai informar também para todos os participantes e nos próximos passos, é que a gente vai ter um certificado também de diferenciação, certificado de destaque. Então, assim, até uma certa porcentagem da turma que de participar bastante das atividades, fizer todas as tarefas, tiver mais participação, tiver um bom desempenho no projeto prático também, vai ganhar uma certificação de destaque. E a gente vai ter essa entrega, essa premiação ao final do programa da experiência, tá bom? Então, as inscrições, elas já estão abertas agora, oficialmente, no mbaseonline.com. Eu vou deixar aqui no chat também. E a gente também está disponível para falar por WhatsApp. Eu também estou disponível para falar no chat, assim como outras pessoas do MB. Caso vocês tenham interesse em falar com a gente vai colocar aqui e pode falar, pode entrar em contato, que a gente já está com as turmas abertas. E lembrem que são poucas vagas. Tudo bem? Então, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado do novo programa. A gente espera a participação de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por aqui também. Eu vou liberar agora para o Marcos fazer a apresentação. E
Já vou liberar aqui. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos, né? Agradecer a todos que estão participando conosco aqui nessa live, nesse lançamento do programa do MB Experience e também falar para vocês um pouquinho, a gente conversar um pouquinho sobre liderança nesse mundo atual. Pediria, eu já escrevi aqui dentro no chat, mas pediria novamente para todos checarem se suas mensagens estão tendo alcance para todos. Porque assim todos podem ver as mensagens de vocês, uma pergunta, né? Isso pode ser importante para outro. Alguém faz uma pergunta, mas para o outro é importante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, eu vou colocar poucos slides onde a gente vai fazer esse resumo e depois a gente volta aí dentro para responder as perguntas, né? Aqui, né, Sueli? Estou conseguindo. Só um minuto. Acho que todos estão vendo, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Ok? Então vamos lá. 6 características e atitudes do líder no mundo atual. Nós sabemos, primeiramente, que o mundo atual é um mundo altamente desafiador. Tivemos e temos aí dentro ainda lockdown, ameaças aí dentro sanitária, de restrições, mudança no comércio, uma guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia, avanços de algumas pautas globalistas aí dentro no mundo, uma explosão do serviço, do e-commerce do ponto de vista digital, barril de petróleo que sai aí dentro de menos de $100 para $130, a gente tem uma N coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo. E qual é o grande papel do líder? O grande papel do líder ele é exatamente dar rumo, dar direção. Por isso que se chama liderança, né? Se a gente pudesse resumir o que é liderança é você realmente ser capaz de fazer com que outras pessoas o sigam porque querem em caminhos que você abre. Esse é o papel da liderança. Então, quando a gente pensa nisso, mas as características de atitude do líder no mundo atual é igual a 20 anos atrás, algumas necessárias? Não. Algumas coisas são importantíssimas em qualquer momento, né? Valores morais, conceito, preparo, qualificação, isso em qualquer momento, caráter, né? Isso faz parte, obviamente, do DNA de um ótimo líder. Mas com a mudança social, com a mudança que acontece no mundo, na sociedade, nem sempre boas, algumas boas, outras não, tem que se discutir e rediscutir qual o papel, então, desse líder nesse mundo atual. E aqui eu estou colocando para vocês 6 pontos para a gente fazer reflexão. Vocês podem concordar, não concordar, obviamente, todos têm direito ainda à liberdade de expressão. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é pesquisar por informações. Ou seja, um líder hoje precisa aprender a pesquisar por informações. Quando eu digo pesquisar, realizar pesquisa, verificar, fazer consulta de fontes, ele não pode ser alguém apático e passivo, recebendo principalmente informações das grandes mídias mundiais. Todos hoje, com o mínimo de informação, vai saber que todas essas grandes mídias aí dentro, sejam no mundo todo, né, Estados Unidos, CNN, Fox, BBC na Inglaterra, o Globo, CNN no Brasil e todas mais, é óbvio que todas essas mídias têm sempre um viés, seja um viés ideológico ou um viés econômico apoiado por alguém. Então, faz parte do papel do líder pesquisar sobre informações. A gente vivenciou aí dentro uma pandemia durante 2 anos, com 2 ciclos muito grandes aí dentro, e era estranho você ver líderes de organizações, líderes de famílias, líderes de comunidades que simplesmente reagiam à grande mídia, sem fazer uma pesquisa por si sobre isso, sobre o que está acontecendo.
Então, é necessário hoje que o líder tenha esse comportamento, essa atitude de pesquisar por informações. Pesquisar, pesquisar mesmo, não é ver uma manchete de notícia, é entrar, detalhar, pesquisar a fonte, verificar a fonte, se são fontes seguras ou não. Isso é papel da liderança. Um líder hoje que deixa isso para os outros, delega, ou simplesmente ele reage a informações superficiais, ele está deixando de exercer o seu papel de liderança. O segundo ponto que eu gostaria de colocar para vocês é senso crítico. Fazer análise crítica de dados e informações, questionar, comparar, estudar e aplicar. Então, eu preciso ter senso crítico, eu preciso avaliar isso. Eu estou buscando informações, estou pesquisando, mas deixa eu avaliar, deixa eu verificar. Eu vou dar um dado para vocês verem como isso é possível, dados fáceis, tá? A mortalidade, por exemplo, do Covid em Manaus, durante 2 anos, foi de cerca de 0,25%. Né? Ou seja, eu estou pegando o total de óbitos, dividindo aqui dentro pelo total da população. Mas vocês sabiam que a mortalidade da gripe espanhola em 1918 em Manaus foi de 10% da população? Então, eu estou falando para vocês que, proporcionalmente, em 1918, foi 40 vezes maior a mortalidade do que o Covid. E nós não tivemos lockdown, Manaus trabalhou, vivenciou, aquelas pessoas venceram aquela situação. Isso é ter senso crítico, é analisar dados, ver informações. Eu tenho hoje uma disponibilidade de informações excepcional. Então, eu posso buscar e fazer essas informações antes de eu ter aqui dentro algum tipo de decisão a ser tomada. Terceira atitude que a gente se espera hoje de grandes líderes é disseminar conhecimentos. É disseminar aquilo que agrega valor para si e para o outro. Não manipular e nem deturpar os fatos. Ou seja, eu estou disseminando a verdade. A avaliação e a conclusão fica por conta dos outros. Né? A gente precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem, embasamento para que a gente faça isso. Quanto mais eu divido conhecimento, mais eu aprendo, mais eu cresço, mais eu faço também com que o outro cresça, mais eu me agrego aqui dentro valor e agrego aos outros valor dentro dessa relação. Então, aquele líder que segura para ele a informação, que não dissemina, que não conversa sobre tudo o que acontece no mundo, ao meu ver, ele está deixando de fazer, deixando de executar o seu papel, que é um papel de líder. O quarto item, conhecer a si mesmo. Né? A gente sabe que isso já estava lá na Grécia Antiga, antes de Platão, de Sócrates, na escola de Delfos. Né? Conheça a si mesmo. Então, o líder precisa buscar pelo autoconhecimento, identificar suas forças, talentos, atitudes, conhecimentos, habilidades, estilos de abordar e solucionar problemas e reconhecer as suas limitações e dificuldades. O líder que não se conhece, como é que ele vai querer liderar alguém? Porque sem se autoconhecer, é impossível liderar a si mesmo. Quais são seus valores? Em que você realmente acredita? O que é mais importante para você? O que realmente, de fato, é importante para você? Nessa crise que nós tivemos aí dentro durante esses 2 anos, a gente viu empresários venderem tudo e ir embora. A gente viu outros empresários se endividarem para investir mais ainda na empresa. Né? A gente viu empresários acovardados, né? Dentro das suas casas e deixando as suas empresas ao Deus dará. E a gente viu outros empresários trabalhando diuturnamente e também defendendo a liberdade. A base disso é se autoconhecer. Quais são os meus valores inegociáveis? O que é aquilo que eu não negocio? Em que eu, de fato, eu sou bom e eu preciso continuar melhorando? Aonde estão minhas limitações e dificuldades? Como é que eu vou trabalhar essas limitações e dificuldades que eu tenho? Tem coisas que eu posso avançar um pouco, tem outras coisas que fazem parte da minha personalidade e eu preciso aceitá-las e simplesmente trabalhar o meu comportamento e atitudes a partir delas. Então, um líder precisa conhecer a si mesmo. São 28 anos de consultoria, são mais de 20 anos como conselheiro de administração, e eu digo para vocês, eu sento com líderes de todos os portes de empresa, de todos os tipos de organização, sejam públicas, privadas, terceiro setor, e quantas vezes eu estou na frente de alguém, muitas vezes poderoso, com sucesso, e quando a gente está discutindo caminhos, o que eu mais sinto falta é que aquela pessoa não se conhece.
ou seja, ele conversa comigo dentro de um processo de negação, muitas vezes dentro de um processo de fuga, e não trata aquilo que precisa ser tratado, não abre a principal caixa que ele precisa abrir, que é a caixa de si mesmo, se conhecer, se entender e, a partir daí, tomar uma posição adulta frente aos desafios que esse mundo traz. O quinto item, se posicionar. Defender algo e conhecer bem os valores que defende, ser transparente, não enterrar a cabeça nos problemas, mas encará-los. Nunca se precisou tanto de líderes que se posicionem. Não líderes que ficam no muro, não líderes que, conforme o seu próprio interesse, uma hora ele apoia uma ideia, outra hora ele apoia outra. Não líderes que têm medo de se posicionar. Durante, novamente, aí esses 2 anos aí dentro, com duas oportunidades de lockdown, eu participei de N reuniões de empresários, reuniões com o governo, reuniões buscando soluções. E era interessantíssimo, porque durante a reunião como essa de Zoom, com 100 empresários, no grupo você não via manifestações. Mas meu WhatsApp, toda hora tocava, com algum líder ali dentro, colocando para mim uma opinião no particular, mas que ele não tinha coragem de colocar dentro do grupo. Então, um líder precisa se conhecer. A partir de que eu me autoconheço, eu tenho que me posicionar em tudo. Esse é o papel da liderança. De novo, vamos lembrar o que é ser liderança. O que é ser líder? Ser líder é dar caminho, apontar caminhos e fazer com que as pessoas lhe sigam porque eles querem, não porque você está mandando. Portanto, se eu não me posiciono, como é que alguém vai te seguir se ele não sabe quem você é? Ele não sabe o que você pensa, ele não sabe em que você acredita, ele não sabe quem de fato é você, dentro da sua identidade e do seu caráter. E por último, até para a gente poder ter tempo aí de responder alguma pergunta, se tiver, é papel do líder desenvolver novas lideranças. Este é o papel do líder. O líder que só ele sabe e ele não quer desenvolver ninguém, ele não quer investir nas outras pessoas, ele não quer investir em conhecimento, em compartilhar conhecimento, em desenvolver conhecimento, ele é só um egoísta. Então, eu preciso identificar potenciais líderes, investir no desenvolvimento de habilidades e competências da minha equipe. Seja qual equipe, é um pai com seus filhos, é um diretor com a sua empresa, é um empresário com toda a sua equipe, é um executivo, mas eu preciso desenvolver novas lideranças. Esse é o meu papel. Eu, por exemplo, enquanto líder, enquanto presidente da MB Consultoria, eu fico absolutamente feliz em saber que a Júlia, que está fazendo aí e que criou aí dentro, junto com a equipe, aí, o MB Experience, está se desenvolvendo, está crescendo, assim como a Sueli, como a Renata, né, como a Márcia, como o Jefferson, como a Karen, como o Mataus, ou seja, e todas as outras pessoas, Raíssa, que estão fazendo com que a empresa cresça, com que eles cresçam. Esse é o papel da liderança, fazer também com que os outros cresçam. Para isso, como é que eu vou fazer isso se eu não conheço as pessoas? Então, eu preciso conhecer as pessoas, saber a mesma coisa, em que eles são bons, em que eles precisam melhorar. Eu preciso dar atenção para as pessoas. Eu preciso acreditar que isso é investimento. Eu me assusto, às vezes, como é fácil um empresário comprar uma máquina nova, comprar caminhões, comprar terrenos para ampliação, comprar novos produtos, mas esse mesmo empresário, quando a gente fala em investir em desenvolvimento, em capacitação, em contratar pessoas mais qualificadas, ele tem uma dificuldade enorme. A dificuldade parte até da reunião, né? Parte até da reunião. A minha equipe, se estiver me assistindo, sabe do que é isso. O empresário facilmente ele vai para uma reunião para discutir sobre a compra de um caminhão, ele mesmo vai lá dentro, ele mesmo participa sobre uma nova máquina, sobre um novo depósito, mas aí você quer sentar com o empresário muitas vezes para discutir o quê? Como é que essas pessoas vão crescer? Como é que vão continuar inovando? Como é que vai continuar fazendo a empresa do amanhã? Raramente tem tempo. Então, o papel da liderança também é desenvolver outras pessoas, outros líderes. Esse é o melhor líder, aquele que forma novos líderes. Isso é excepcional. E só para a gente finalizar, depois a gente aqui dentro tentar responder. Então, só lembrando para vocês, relembrando, né, pesquisar por informações, essas características da liderança, senso crítico, a gente disseminar esses conhecimentos, conhecer a si mesmo, se posicionar e desenvolver novas lideranças. Esse é o quadrinho aqui dentro dessas 6 características de liderança que eu vejo como primordial no mundo atual. E a frase que aqui na MB é um verdadeiro mantra, né, de Albert Einstein,
não há nada mais insano do que fazer as coisas da mesma maneira e esperar que os resultados sejam diferentes. Eu vou aqui interromper o vídeo para a gente poder aqui dentro responder alguma pergunta que por acaso... muito obrigado, só um minuto. Só quero pôr aqui na tela aqui todo. Então vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Uma pergunta da Renata. Pode falar um pouco sobre o desafio de liderar num cenário corporativo de multigerações? Ótima pergunta. Pela primeira vez na humanidade, você está vendo tudo. Pela primeira vez na humanidade, nós estamos vendo 4 gerações trabalhar ao mesmo tempo. Né? Então, nós temos pessoas aí de 85 anos trabalhando nas empresas e temos jovens de 18 anos. Se você buscar aí dentro, uma geração tem 30 anos, nós estamos falando de 4 gerações ao mesmo tempo trabalhando. Obviamente, eu preciso tentar identificar, e eu preciso identificar alguns aspectos que são característicos de cada geração. Você querer gerenciar as 4 gerações exatamente da mesma forma, isso é equivocado, né? Claro. Porém, há valores e princípios que são imutáveis ao longo do tempo. Por isso que chamam valores morais. Eles são imutáveis. Caráter, honestidade, trabalho, né? Isso são valores que não se alteram de geração para geração. Se altera de geração para geração a forma com que as coisas acontecem, mas não o DNA, a essência. Então, eu vejo hoje um grau de exagero muito forte das organizações. A geração atual não aceita isso, a geração atual não aceita isso. Me perdoe, todas as gerações, quando se encontraram com outras gerações, tinham suas demandas, mas nem por isso a gente pode deixar de ser racional e nem por isso a gente pode deixar de ser aí dentro pragmático em relação a algumas coisas. Precisa trabalhar. Quem quer vencer na vida precisa trabalhar. Né? Sem trabalho, sem esforço, você não consegue resultado. Responsabilidade de criar o seu próprio futuro é de cada um. Então, as empresas estão, para mim, ao meu ver, eu vou até escrever um artigo nos próximos dias sobre isso, as empresas estão ajudando a infantilizar a geração mais jovem. E não é isso, é uma geração de altíssimo valor, é uma geração que aprende rapidamente, é uma geração que traz inovação, traz criatividade, traz novas propostas, né? Nasceu aí dentro praticamente na geração, dentro da internet. Então tem muito a agregar. E muitas vezes nós, os empresários, infantilizamos essas pessoas querendo atender os seus desejos. E me perdoe, quem atende desejo não está fazendo absolutamente nada pelo outro. Quem lidera atende as necessidades, não os desejos, assim como um pai faz com o filho, assim como um líder faz com a sua equipe. Então, óbvio, resumindo, nós precisamos sim entender que essas gerações são distintas, né? E entender que são coisas, muitas vezes, tem necessidades diferentes de cada geração, mas nós também precisamos lembrar daquilo que precisa se manter, daquilo que são valores, princípios aqui dentro, que são princípios morais e também princípios organizacionais que precisam ser mantidos. Uma empresa, e quando eu digo uma empresa, estou falando de uma organização, seja um cartório, seja um supermercado, seja uma empresa de consultoria, seja uma loja de departamento, seja uma OAB, não importa. Uma organização, o exército, a igreja, uma organização, ela precisa ter disciplina. Né? Sem disciplina não se chega a lugar nenhum, absolutamente a lugar nenhum. Uma organização precisa ter foco, precisa ter objetivo, né? Precisa ter compromisso com a entrega, com o resultado, com o comportamento. Eu simplesmente achar que eu posso abolir e fica tudo bem, isso aí dentro, no mínimo aqui dentro, é de uma altíssima irresponsabilidade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Tentando a sequência, vocês ficam à vontade para perguntar. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem aqui uma Karen, pergunta, como o líder pode convencer a gestão a desenvolver a sua equipe? Na verdade, esse é o papel da liderança. Eu preciso usar argumento. Você quer desenvolver a sua equipe, mas você não tem o poder da caneta. Quem tem que autorizar a desenvolver a sua equipe é um chefe superior. Você precisa se vestir de dados, números, informações sobre a sua equipe, para poder levar isso adiante, para poder buscar esse grau de autorização. E, principalmente, mostrando para quem vai autorizar que esse valor que vai ser gasto ele é um investimento. O valor colocado no treinamento ele pode ser investimento ou gasto.
Ele é investimento quando eu estou... Qual é o conceito de investimento? Eu estou aplicando o valor para depois ter retorno. Isso é investimento. Isso depende, então, de quem vai participar desses programas de treinamento, de quem vai ministrar ou realizar os programas de treinamento, quais são os indicadores que se espera que se melhore a partir do treinamento. Então, a gente tem que deixar de poesia, viu, Karen? Se a gente falar assim, olha, eu quero um dinheiro para treinar minha equipe, para desenvolver minha equipe, porque hoje em dia, sem desenvolvimento... Me desculpe, isso aí é revista você, isso é utopia, isso é autoajuda organizacional da pior espécie. O correto é a gente avaliar a minha equipe, avaliar e verificar com quem eu vou investir, em quem eu vou investir, como eu vou investir, quanto tempo, qual o retorno que eu espero. É trabalhar desenvolvimento como investimento. Zé Luiz, meu amigo querido lá de Brasília, entendo como o maior desafio à liderança é o autoconhecimento. Saber cobrar de nós mesmos o que deveríamos realmente desenvolver em nós. Sem dúvidas, Zé Luiz, sem dúvidas. É isso que nós precisamos fazer. Se eu me conheço e eu me entendo, o primeiro item importante é que eu começo a montar uma equipe que não sejam cópias de mim, né? Uma falha normal de liderança, muitas vezes, é você querer selecionar iguais. E aí você vai criar uma equipe aí dentro sem diversidade alguma e você vai potencializar na equipe todos os seus defeitos, que são parecidos com você, né? E as virtudes também, você vai potencializar, mas vai ficar uma empresa ali dentro, pensa, né? E o que a gente precisa fazer é o contrário, a gente precisa nos conhecermos, investir na gente, participar, esse é o outro item. Quantas vezes eu vejo empresários que mandam, realmente, aí já tem um nível maior, mandam as pessoas fazerem treinamento, capacitação, mas eles mesmos não estudam. Eles mesmos não estudam. A gente tem muitos profissionais que investem em programas da MB, inclusive um que eu gosto muito, que é o one-to-one, ou seja, 1 para 1 ali dentro, mas ele mesmo não lê um livro, ele mesmo não assiste um filme, ele mesmo não vai num congresso. E é difícil. Eu preciso dar o exemplo aqui dentro. Então, a gente precisa se autoconhecer, precisa conhecer realmente as nossas sombras, aí, a nossa luz, para a gente poder, a partir daí, desenvolver. O Mataus coloca, o estresse de liderar e buscar soluções para os problemas do dia a dia, às vezes, é massacrante. Como lidar melhor com isso? Ótima pergunta. O primeiro item, Mataus, assim, liderar tem ônus e bônus. Liderar tem ônus e bônus. Tem o bônus de você ter o poder de mandar da decisão final, né? Tem bônus. Muitas vezes você pode também ter um rendimento maior, mas também tem um ônus, né? Porque o líder é estressante, porque se ele tiver, por exemplo, se ele tiver desanimado, ele desanima a equipe inteira. Essa sintonia é de imediato. Se ele estiver desequilibrado, ele desequilibra a equipe inteira. Ele tem muitas informações, como eu falei dentro, ele tem que pesquisar muito dado, ele tem que disseminar conhecimento, ele tem que tomar decisão a cada hora. Então, sobretudo, primeiro a gente se autoconhecer, para saber que a gente está ali dentro trabalhando naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama, naquilo que a gente realmente faz uma diferença em relação à vida. Isso já desestressa um pouco aí dentro. Gostar do que faz significa não trabalhar, não é isso? Então, se você ama muito o que você faz, você não trabalha. É um divertimento remunerado para você fazer o melhor e você contribuir para uma melhoria da sociedade, para a melhoria das pessoas. Ou seja, tem que ter um objetivo mais longo. No meu caso, é isso que eu vejo sempre. E, obviamente, cada um de nós pode ter seus próprios hobbies aí dentro, que é interessante, né? Uns gostam de leitura, outros de cinema, outros de sítio, outros de rio, né? Outros com a própria religião, outros gostam de ir num stand de tiro. Eu sou um que faço quase tudo isso que eu falei para vocês aí dentro. E a gente precisa fazer, isso é importante. E cuidar da parte física, que é fundamental. O Diego também é parceiro e cliente lá de Alagoas. Parabéns, como sempre, conteúdo mais relevante e oportuno, que está ainda mais evidente a importância da liderança. Tá, obrigado. Fica à vontade para perguntar, se você quiser. Diego, o Osmildo pergunta, Marcos, é possível que uma outra função possa se responsabilizar pelo desenvolvimento da liderança? Normalmente, Osmildo, nas empresas, nas organizações, você acaba delegando isso quando a empresa é uma média grande por recursos humanos. Isso, ao meu ver, é um erro, né? Quem tem que estar preocupado a desenvolver sua própria liderança é o líder. Ele tem que estar preocupado em relação a isso. Desde o presidente da empresa ao menor nível de pessoas que executam cargo de liderança, ele tem que estar preocupado. E tem uma outra pessoa que tem que estar preocupado com isso, é ele mesmo, né? Então, para mim, são os dois grandes responsáveis por fazer com que as pessoas cresçam. Quem lidera e a própria pessoa. Muitas vezes você conversa com alguém
e perguntas. A gente faz seleção de executivos no MB e você olha ali dentro do currículo, tem 3, 4 anos que a pessoa não faz um curso, uma atualização, não vai num congresso. E aí alguma das meninas pergunta para essa pessoa o que aconteceu, ele fala, não, porque a empresa não estava investindo, né, nessa época, a empresa não estava gastando com treinamento. A pergunta e ele? Ele não estava investindo nele? E se você não investe em você, por que você acha que o outro tem que investir? E é interessante, eu já fiz entrevista assim, onde eu pergunto, gente, nível gerencial e tudo, eu pergunto, mas você não teve nenhum congresso nesses 2 anos? Ah, não. Nesses 3 anos você não fez nenhum treinamento? Não. Uma especialização? Não. Ah, tá bom. E lá pelo final da entrevista é pegadinha mesmo. Aí eu pergunto assim, olha, quais foram as últimas férias que você fez com a família? E o cara tirou férias com a família todos os anos. Então, ele tem condição financeira, é uma decisão dele tirar férias com a família, mas ele não investe nele. Então, o que vai acontecer é que se você não investir em você, na sua capacidade, você vai ficar obsoleto, sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Márcia coloca, cada vez mais precisamos de velocidade para montar equipes fortes. Como reconhecer se é hora de desistir de um profissional da nossa equipe? Ótima pergunta. É uma das perguntas que empresários mais me fazem. Na minha resposta quando essa pessoa... São duas situações. Primeiro, quando ele deixa de investir nessa melhoria, o próprio profissional. Ou seja, ele deixa de tentar. Ele deixa de lutar para poder corrigir seus defeitos e melhorar suas virtudes e assim avançar, né? Então, quando ele deixa, quando você como líder viu que aquela pessoa não se esforça para crescer, não se esforça para melhorar, a sua obrigação como líder é tirá-lo da equipe. É sua obrigação, não estou falando que você deveria fazer, não, você deve fazer. Um líder que identificou que alguém não quer mais se esforçar, que alguém não está lutando para melhorar, e que não demite, ele está sendo negligente, ele está prevaricando na função dele de líder. E o segundo item, aí é um pouco mais difícil, é quando essa pessoa se esforça, quando essa pessoa quer, mas ele não consegue, pela sua limitação, pela sua qualificação, ou pela velocidade que as coisas acontecem na empresa, ele não consegue exercer esse potencial. Ou seja, ele está aquém da necessidade, da exigência que o mundo atual e a sua empresa precisa. E aí também é sua obrigação tirá-lo do barco. Esse é mais difícil, porque ele está lá, ele é comprometido, ele está se esforçando. Mas lembre-se uma coisa, o elo mais fraco de uma corrente é a corrente, a força da corrente, ela é determinada pelo seu elo mais fraco. Então, é papel também da liderança, se ela quer formar um time forte, uma equipe forte, ela tem que ter realmente os melhores. Então, são essas duas situações que eu acredito que esses são os marcadores da tolerância. Para isso, de novo, eu preciso conhecer minha equipe. Eu preciso conhecer o comportamento, que é o primeiro item, eu preciso conhecer também os resultados, eu preciso conhecer o potencial, a capacidade, é aquilo que precisa, eu preciso conhecer também as necessidades da minha empresa para saber se aquilo é devido ou não. Se alguma pergunta, a resposta não atingiu aquilo que você esperava, por favor, perguntem de novo, reforcem. O Joseph coloca aqui dentro, na sua experiência, qual é o principal fator para que o líder consiga engajar o time em um ambiente de alta pressão? Ser apaixonado por aquilo que ele faz, ser transparente, ter caráter correto, um caráter certo, ser transparente para que as pessoas saibam. Então, acho que, Mataus, um pouquinho de tudo, Joseph, um pouquinho de tudo que eu coloquei aqui dentro é o que se precisa, ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas aqui dentro entendam e criem um significado no seu trabalho. Que o seu trabalho não é sair de manhã, voltar à tarde, porque vai receber um pagamento ou 2 por mês. Mas o seu trabalho é algo maior, é fazer com que nós tenhamos um mundo melhor, é fazer com que nós tenhamos situações melhores para todos. Esse é o papel do líder, criar significado no trabalho. Também compreender as pessoas, tratar as pessoas com dignidade, fazer com que elas também cresçam, né? O item 6 lá dentro da nossa palestra, esse é o papel que a gente tem que fazer. Mas, sobretudo, um líder tem que estar junto, né? Tem que estar junto, tem que estar do lado, tem que estar fazendo as coisas acontecerem. Você imagina que nessa situação aí dentro, ontem eu estava com 2 amigos conversando, 2 empresários, se estiverem aqui assistindo vão lembrar, ontem à noite a gente conversava e a gente falava da quantidade, por exemplo, de líderes que ficaram em casa enquanto as pessoas estavam trabalhando. Ou seja, a sua equipe está trabalhando, a sua empresa está trabalhando e você está no seu home office. Me perdoe, isso não é um líder que engaja ninguém. Isso, aliás, não devia nem exercer papel de liderança quem teve a sua empresa trabalhando, as pessoas trabalhando e ele ficou em casa. Me perdoe,
mas isso, na minha avaliação, com 55 anos de empresa, 40 de vida profissional, 35 que eu lidero, isso nunca foi liderança. Deixa eu ver aqui dentro. Josué. O líder é uma espécie de funcionário-chave de um negócio sempre. Josué, liderança, para você ter ideia, a literatura, o tema que tem mais livros publicados no mundo são os temas religiosos, né? Obviamente. A Bíblia, a Torá, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Alcorão, e aí por diante. O segundo tema que mais tem literatura do mundo é a liderança. Então, a liderança é absolutamente fundamental. Então, ele é chave, sim, no seu negócio, um líder preparado, qualificado e comprometido com a sua empresa. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Aqui, eu diz. Como líder, como posso motivar meus liderados sem apoio da gerência? Primeiro, eu digo, a gente não consegue motivar as pessoas. A gente consegue criar condições e informações para que essas pessoas avaliem e elas se automotivem. Nós não conseguimos motivar o outro. É por isso que eu tenho tantas reservas a livros de autoajuda. Eu não vou motivar o outro. É a pessoa que vai ter que tomar uma decisão de se motivar. Uma pessoa que tem que tomar uma decisão de amar o que ele faz, é trabalhar e andar. O papel da liderança é mostrar que existe um significado, é criar um bom ambiente de trabalho, é ser transparente, é ser acolhedor. E eu estou entendendo, você está aqui, né? A gente tem uma liderança aqui, você tem um nível maior da liderança e as pessoas estão abaixo de você. E às vezes essa liderança em cima não consegue realmente passar uma coisa boa, né? E você fica ali dentro para raio. Isso é muito comum. Mas, sobretudo isso, transparência, integridade, caráter, zelo para com a sua equipe, mostrar que em qualquer lugar de trabalho nós podemos crescer e evoluir. É isso. Acho que é o Luiz, né? Luiz Ribeiro. Não consegui acompanhar no início, mas você falou sobre investir em você mesmo, em inteligência emocional, como forma de desenvolvimento do espírito de liderança. Poderia comentar novamente? Obrigado, parabéns. Obrigado, Luiz. Primeiro, investir na gente. A maior responsabilidade é investir em nós mesmos. Né? A Júlia comentou agora que é a primeira vez que a gente está lançando um programa que não é só para a empresa. Ou seja, também nós criamos, inclusive, a gente gostaria muito, por exemplo, que numa turma de 40 aí do Experience, eu tivesse pelo menos a metade de pessoas que estão investindo neles, não só a empresa. Tá? E a gente pensou muito na hora de definir valor para colocar-se algo também que tivesse uma condição de ser acessível, de investimento. Por quê? Porque se você não investir em você, por que o outro vai investir? Em todas as minhas entrevistas, eu só entrevisto pessoas ou para MB hoje ou para cargos de direção. Sueli tem 15 anos aqui dentro, Renata, elas conhecem tudo, Márcia, Júlia, eles selecionam muito bem para todos. Em cargo de direção, às vezes o cliente quer que eu também entreviste. Uma pergunta que está em todas as minhas entrevistas é qual o último livro que você leu. Então, se uma pessoa não lê, se uma pessoa não investe nele, se uma pessoa... Você pergunta para alguém, ele fala assim, olha, não, eu tiro férias todo ano. Aí você fala assim, nos últimos 5 anos, para onde você foi? Fortaleza, 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 Fortaleza. Desculpe, você está conhecendo o que mais? Você está ampliando seu horizonte? Então, a gente precisa investir na gente. Uma viagem é investimento, conhecimento, você está vendo outras culturas, outros povos, outros negócios. Né? Então, investir em si mesmo significa a gente investir na gente. Você está fazendo uma assinatura, por exemplo, de um bom canal de informação, por exemplo, daqui dentro. Quantos conhecem o Brasil Paralelo? O Brasil Paralelo é a melhor plataforma do Brasil. É uma plataforma de conteúdo, conhecimento, entretenimento de altíssimo nível. Não fica nada a dever para nenhuma plataforma americana, né? E quantas pessoas estão lá investindo para poder assinar um site desse? Tem um clube do livro Ludovico, é excepcional, com livros maravilhosos, que tem um investimento aí dentro de pouco mais, sei lá, R$49 por mês e você recebe um livro excepcional. Ou seja, você está investindo em você? Se você não investe em você, por que o outro tem que investir em você, a empresa tem que investir em você? O segundo ponto que você falou sobre inteligência emocional, isso parte demais do autoconhecimento, como o Zé Luiz colocou ali dentro e perguntou. No momento que eu me conheço minhas emoções, eu passo ao quê? A gerenciar o desdobramento dessas emoções. Quando a gente estuda sobre emoções, a gente sabe que você paralisar, você não ter a emoção, é praticamente impossível. Quem consegue isso são aqueles realmente que estão no outro nível espiritual. Ou seja, eu vou ter raiva de uma situação.
perfeitamente, mas eu vou aprender a gerenciar o meu comportamento frente à raiva que eu tive. Eu não vou tomar decisão precipitada, eu não vou agredir ninguém, eu não vou ali dentro ser um adolescente, eu vou parar, pensar e refletir. Então, no momento que eu começo a me entender mais, sei quais as emoções que eu sinto, quais que eu preciso trabalhar mais, quais que eu já dominei, eu começo, então, obviamente, a exercer um papel de liderança muito maior. Voltando. Se a liderança é exatamente aquele que dá caminho, você vai querer seguir alguém que não se conhece, que não sabe nem o que está acontecendo com ele mesmo? Eu não gostaria. Deixa eu ver se tem aqui. Olha, a Ivânia Maria aqui. Como fazer uma boa gestão de conflitos? Primeiramente, sendo transparente, né? Uma ótima pergunta. Há líderes que gostam de administrar por conflito, ou seja, ele coloca um colega da equipe frente ao outro, ele coloca um setor frente ao outro, né? Tentando com isso, você pode falar, mas o cara desse é um sociopata. Não, ele tem, na verdade, uma ideia de que vai virar uma competição e isso vai crescer. Isso é um erro. Como é que eu vou trabalhar a resolução de conflitos? Com a liberdade, com o respeito, né? Quem trabalha comigo, e aqui está todo mundo... De um lado está minha filha, que trabalha 7 anos comigo, do outro lado está a Sueli, que trabalha 15 anos comigo. Quem trabalha comigo sabe que se tem um caminho errado, é vir falar de outro para mim, né? A pergunta que eu sempre vou fazer vai ser: você já tratou com outra pessoa? Você já conversou com ele? Não. Então, pois é. Então, vai lá, converse, tente se acertar. Então, precisa muito de um processo de transparência, né, para a gente realmente... E aí conversar, entender, empatia em relação ao outro. Aí, sim, a gente vai buscar. Mas, principalmente, eu acho, dentro da sua resposta, trabalhar para que a gente tenha uma equipe, de fato, que se respeite, que se entenda, que se goste, para evitar conflito. Né? Confrontar ideias é absolutamente necessário. Uma equipe que não confronta ideias, que não discorda um do outro, é uma equipe morna, né? E João Evangelista, lá no Apocalipse, dizia, né, que o morno é o pior que há. Né? É aquilo que você não quer. E Dante Alighieri, lá no Inferno de Dante, ele falou que o inferno que ele visitou, o pior lugar é o dos mornos. Né? Então, a gente não quer uma equipe morna. A equipe nossa aqui quebra o pau, discute, não sei o quê, às vezes erra no tom de voz, eu, principalmente, falo muito alto, vai, volta e tal, mas a gente sabe que se respeita, a gente sabe que se gosta, a gente sabe aqui dentro que respeita o conhecimento do outro e a gente tem um objetivo comum e todos nós temos caráter. Jamais um líder pode alimentar conflitos. Jamais. Ele jamais deve emprenhar pelo ouvido, escutar um fazer fofoca do outro. Isso é um desastre. Não façam isso jamais. Zé Luiz coloca uma pergunta, ele coloca: no cenário corporativo, multigerações, devemos, como líder, nos adaptar ao vocabulário dos mais jovens ou devemos promover um ensinamento mais formal de comunicação? Zé, eu acho que o equilíbrio sempre, né? O equilíbrio sempre. Os mais jovens conversam pelo WhatsApp comendo as sílabas, não é isso? Então, você só vem um V e um C. Eu acho que isso é normal e a gente tem que respeitar com que os jovens façam isso. Mas quando eu já vou para extremos de linguagem neutra, né, de coisas assim, me desculpe, aí é um modismo completamente desnecessário, isso não tem nada a ver com geração. Nós moramos no Brasil, somos brasileiros, e o brasileiro tem uma língua, que é o português, que é uma língua falada em quase 30 países. Então, a gente precisa falar o português. E dentro do mundo corporativo, a gente precisa falar o português. Se alguém mandar um e-mail para a MB com erro de português no e-mail encaminhando um currículo, principalmente se for para mim, passa aquele currículo, ele não vai ser chamado, não vai ser nem cadastrado. Para mim, uma pessoa precisa falar bem o português, precisa escrever bem o português, precisa se comunicar. A comunicação quer dizer pôr em comum, não é isso? A raiz da palavra comunicação é do latim, comunicare. Comunicare é pôr em comum. Então, se alguém com algum tipo de linguagem que não é o português, dentro do meu país, não é outra língua, eu não sou obrigado a entender. Então, a gente precisa ter cuidado com os excessos aí dentro, desses modismos aí dentro, absolutamente desnecessários, sem nenhum propósito. No cenário corporativo, acho que a Tatiana, hoje, o treinamento é visto mais como custo ou investimento pela empresa. Tatiana, eu não posso generalizar isso, se é mais visto ou menos visto. Os bons empresários veem como investimento, mas, de novo, você não aplica o seu investimento sem verificar onde você está aplicando. Então,
os bons empresários entendem como investimento, mas eles avaliam previamente a sua equipe, eles avaliam se essa equipe está comprometida, se essa equipe tem potencial, tem capacidade, para que aí ele invista, não é isso? Ele precisa fazer isso, porque senão ele não vai conseguir dentro do retorno. E há outros empresários que, quando você fala em gente, para ele é só despesa, é só despesa, é só despesa. Esses aí dentro, para mim, não são aqueles que vão vencer no mundo altamente competitivo como a gente tem hoje. Gleisiane, né? A Gleisiane perguntou aqui, quais caminhos é possível trilhar para exercer uma boa liderança, tendo iniciado de uma forma equivocada? Gleisi, primeiro avaliar, né? Olhar para você, fazer uma autoanálise em você, e a partir dessa autoanálise, começar a trilhar o caminho certo. Não olhar para trás, mas só do ponto de vista de autoanálise. Onde que eu errei já como liderança? Foi falta de conhecimento, eu recebi um cargo muito rápido, aí eu não estava preparado, não tinha maturidade. Ou seja, quais são hoje as minhas dificuldades, aquilo que para mim são limitadores, quais são os meus pontos fortes, aquilo que eu sou bom, e a partir daí começar a investir em si, começar a investir com bons livros de liderança. Uma dica que eu dou para vocês, biografias bem escritas de pessoas realmente que se diferenciaram é excelente. Eu amo biografia, porque biografia bem escrita, ela vai mostrar a pessoa como ele era, ou seja, com erros e com virtudes. E aí é a partir daí que a gente aprende. Investir em programas como esse, agora da MB, investir em outros programas, investir em viagens de conhecimento, de aprendizado, investir em línguas. A partir daí, eu começo a ser sempre um líder melhor e estar sempre dentro desse processo de me autoavaliando, né? Santo Agostinho dizia que se todos os dias, antes de deitar, a gente avaliasse e verificasse com quem que a gente errou, se a gente fez todo o bem que podia, e se a gente errou, e no outro dia a gente já ia para se desculpar, pedir desculpa e aprendizado. É como se fosse uma análise crítica diária. Deixa eu ver aqui, Joseph. Eu tenho sempre passar a ideia do objetivo comum, que estamos remando juntos no mesmo lado. Muito obrigado pela resposta. O que une um time são objetivos comuns. Tá? Tem um técnico de basquete americano, o Wooden, é o técnico que mais ganhou títulos do campeonato universitário americano, John Wooden, excepcional um técnico. E ele sempre colocou isso, o que une um time são objetivos comuns, é isso que une um time. Agora você imagina, então, quando o líder não deixa claro qual é o objetivo, né? Você imagina uma empresa que o líder ficou em casa, não com medo lá dentro de Covid, mas a empresa inteira estava trabalhando, entregando na rua, entregando tal, montando tal, fazendo não sei o que para o cliente, e aí esse líder fica falando, não, mas nosso foco é o cliente. Ninguém vai acreditar absolutamente nisso, né? Ou seja, eu preciso ter objetivos comuns e eu preciso seguir os objetivos comuns, né? Isso é diferente. O Churchill, o ex-primeiro-ministro inglês, ele morava naquela casa famosa lá na Inglaterra, né? Eu esqueço o número, que é onde todos os primeiros ministros ingleses estavam lá, desde lá de trás, né? Lá de trás e vem chegando ali dentro, Margaret Thatcher passou por lá, John Major e aí por diante. Mas tinha o bunker da guerra em Londres. Londres foi bombardeada, diferentemente de Paris e de outras capitais europeias, Londres foi bombardeada. Até hoje você acha bombas em Londres aí jogadas pelos nazistas. E as reuniões do bunker da guerra, do comitê de guerra, era dentro de um bunker, inclusive, que eu visitei em Londres. Ou seja, podia cair uma bomba lá dentro que não matava ninguém. E todos pediam para Churchill viver nesse bunker, mudar para o bunker. Mas ele não mudava. Ele morava na mesma casa, porque ele falava que não era melhor do que nenhum inglês. Então, ele fazia as reuniões lá, porque, obviamente, uma bomba caísse, acabava toda a liderança da Inglaterra na guerra. Mas ele passava, na verdade, o dia inteiro e dormia no mesmo lugar, desprotegido de bunker para bomba, como qualquer outro. Isso é liderança. Carmen Silva, nossa, nome de cantora, Carmen Silva. Qual é o exemplo, qual é o exemplo de liderar uma equipe? Não sei, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Se eu não entendi, você me ajuda a complementar. A gente só vai conseguir liderar pelo exemplo, né? As pessoas precisam enxergar na gente aquele comportamento que nós estamos pedindo a eles. Se a gente não fizer isso, as pessoas não vão conseguir. Se a pergunta foi para o outro lado, qual o exemplo, qual a coisa boa de liderar, eu te diria, eu lidero boa parte da minha vida, né? Começava com os times de futebol lá em criança, e depois, com 18 anos, eu trabalhava num banco, eu tinha 32 funcionários, eu só tinha 2 mais novos do que eu.
30 eram mais velhos do que eu, 5 anos, 10, 8, 15, né? E eu te diria o seguinte, ônus e bônus, eu amo liderar, né? Sem dúvida. Leandra, como lidar com superiores que acreditam que a liderança é nata e que não pode ser desenvolvida? Leandra, vou responder sempre que eu sou muito direto. Primeiro, tentar mostrar para essa pessoa, se você realmente acredita que tem jeito, que tem forma, tentar mostrar para essa pessoa que não é assim, né? Inclusive com os próprios atos. Está trabalhando numa empresa, começa a liderar, mesmo sem ter cargo, começa a ter iniciativa, começa a ter proatividade, começa a ter comportamento de liderança sem cargo de liderança, para que seu superior veja, né? E, a partir daí, tem uma conversa direta com ele a respeito disso, para que ele invista, para que ele... E se a cabeça dele continuar a mesma, achando que liderança é absolutamente inata, não pode ser aprendida, saia, vai para outro lugar. A Carmen... Olá, Marcos, repete o nome da plataforma, por favor. Acho que foi o Brasil Paralelo, escreve para mim, Felipe, por favor. Excepcional. Aqui acho que foi o Josué. Liderar é enxergar o melhor para cada um no time, é manter o espírito vivo, levantar o espírito de grupo diante de dificuldades, estar pronto a tomar decisões difíceis quando precisar. Exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo, Josué. O primeiro lockdown veio lá no final de março, de Manaus, né? Veio lá 20 e pouco de março de Manaus. A minha equipe aqui dentro sabe, que foi naquele primeiro sábado, eu reuni todo mundo nessa mesma mesa que nós estamos aqui agora, e falei para todo mundo, a MB não vai demitir ninguém, a MB não vai reduzir o salário de ninguém, a MB não vai reduzir o benefício de ninguém, agora eu preciso que todo mundo trabalhe aqui dentro, a gente junto, trabalhe, mesmo a gente tendo perdido um percentual enorme do nosso faturamento. Esse é o papel, a gente precisa ter esse espírito vivo, acreditar. Eu me recordo que eu fiz um programa internacional no Isqueté, em Portugal, acho que foi em 2013, um programa excepcional. Eu gostei muito da universidade, é a melhor universidade de Portugal na área de gestão, é uma das melhores da Europa, e eu conversei com o diretor de lá da possibilidade da MB fazer um programa, nós, com o Isqueté na Europa. Né? A empresa daqui fazia um programa lá dentro. Até então, eles só fizeram o programa com 2 empresas do Brasil, Dom Cabral e FGV. E eu me recordo que eu cheguei de lá e fiz uma reunião aqui na MB, a Sueli disse ali atrás, e apresentei para todo mundo, e falei o seguinte, olha, tem um Isqueté, gostei e tal, e eles estão querendo, a gente está negociando um contrato para a gente levar 30, 40 empresários executivos no ano que vem para Portugal, para fazer lá. Vai ser em euro, tudo e tal. Eu olhava para o semblante de todo mundo, estava um semblante, todo mundo assim, né? Ele está doido, né? Ele ainda não melhorou depois que ele chegou da viagem. Falei, e aí, o que vocês acham? Não sei, tem que ver e tal. Falei, não, vocês não estão entendendo, eu tenho que definir, porque o contrato está na minha mão já. E foi maravilhoso quando a gente estava no aeroporto, todo mundo com mochila da MB e tal, e apesar da Getúlio Vargas e a Dom Cabral trabalhar com o Isqueté há mais de 20 anos, a empresa que mais levou gente no módulo internacional, até hoje no Isqueté na Europa, foi a MB. A segunda que mais levou gente foi a MB no ano seguinte. Então, isso é compartilhar com a equipe, né? Isso é vivenciar com a equipe. Sim, a Júlia colocou, o Clube do Vic é ótimo, aqui dentro e o Brasil Paralelo. A Carmen pergunta aqui dentro, como liderar pessoas resistentes, sua opinião diferente da sua, né? Ter opinião resistente, diferente da sua, isso não é ruim. Agora, há um limite, que é o limite da teimosia, né? O que é humildade? Humildade é quando a gente discute junto, eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, a gente se abre para ouvir um ao outro. Abrir para ouvir um ao outro não quer dizer que eu estou concordando com você, Carmen, nem você está concordando comigo, mas nós estamos abertos, a partir dessa discussão, de mudarmos ou não a nossa opinião. Isso é o que um ser humano maduro e adulto faz. Quando alguém fala, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu penso sempre assim, essa síndrome de Gabriela, ele precisa crescer, ele emocionalmente ainda não é um adulto. Então, primeiro, se a pessoa é comprometida, se alguém da sua equipe é comprometida, você tem que começar a mostrar, você tem que mostrar esse comportamento. Olha, se abre um pouquinho, pensa de outra forma, começa a ampliar um pouquinho. Einstein dizia que uma mente que se expande nunca volta ao normal. Mas essa pessoa não tem jeito, ela não muda opinião, ou seja, ela é teimosa, demita. O Henry faz uma pergunta, como um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças, né? É normal, o ser humano não está tão bem preparado para várias mudanças ao mesmo tempo. O que nos fez chegar até aqui,
e os dinossauros não chegaram, é que nós tivemos uma enorme capacidade de se readaptar. E também não tinha o Greenpeace e ONG naquela época para salvar os dinossauros, não tinham ficado eles e não nós. Mas, então, a capacidade de se readaptar nós é o que nos trouxe até aqui. Mas muitas mudanças ao mesmo tempo, isso muitas vezes gera conflito. E, Henry, a resposta vai ser sempre diálogo, firmeza, transparência, né, nos assuntos, nas mudanças que estão acontecendo. Agora, quando o líder não fala que está acontecendo mudança, quando você está vendo a própria organização tendo mudanças de rumo, às vezes abre uma filial aqui que você não sabia, ficou sabendo ontem, aí ontem você descobriu que está lançando um produto novo pela mídia, porque você também não viu. Ou seja, quando a empresa está mudando de rumos e não foi comunicado a ninguém, é impossível que as pessoas não tenham um grau altíssimo de ansiedade e não reajam negativamente a essas mudanças e gere conflito. Então, mais do que tudo, objetivos claros, transparência, verdade ali dentro, né? Olhar no olho, né? Face to face, é isso que vai fazer com que a gente minimize conflito. O Adilson Ananias, olha, o líder tem um papel fundamental em toda empresa, inclusive quando o assunto é cultura organizacional. Cultura organizacional é uma das maiores responsabilidades do líder, Adilson. É através da cultura organizacional, que é a personalidade da empresa, que ele tangibiliza o comportamento que se espera de todos. E um líder é que ajuda a fazer essa cultura organizacional, promover essa cultura organizacional e valorizar essa cultura organizacional. Na MB nós temos valores, missão, visão que a gente leva muito a sério. E já aconteceu aqui dentro da gente demitir 2 pessoas porque elas não cumpriram na entrada da empresa um daqueles valores. E na época a gente ficou com aquele dilema. Chama essas pessoas, dá um feedback, chama, tal, corrige, segura. E a decisão nossa foi o quê? Não vamos demitir, porque a gente mandou para elas os valores da MB, eles estudaram os valores da MB antes de entrar na MB e já entraram ali dentro descumprindo um dos valores, desde o processo de seleção. Então a gente vai desligar sem fazer juízo de caráter. Eu acho, inclusive, que essas pessoas, pelo menos uma delas, cresceu e amadureceu lá no mercado. Mas nós precisamos, sim, é papel do líder olhar a sua cultura organizacional, o clima organizacional, saber como está e antever situações de conflito. Ebson, como o líder pode motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa? É um pouco da resposta que eu dei anteriormente, acho que foi para a Glaze. Primeiro, a empresa está aqui, mas a sua equipe muitas vezes está aqui. Então, esse núcleo, que é o seu setor, sua área, seu departamento, ele também, independente lá dentro da empresa, ele precisa ser um bom lugar para trabalhar, um bom lugar para a gente aprender, um bom lugar para a gente crescer. Esse é o papel da liderança, mostrar que tem ônus e bônus. Por exemplo, eu não estou acreditando na empresa, mas eu estou empregado. Né? Nós temos um índice de desemprego no Brasil brutal. Manaus é a 3ª cidade com o maior desemprego do Brasil. Não sei nem se você está falando de Manaus, Edson. Aí você tem o Amazonas, é um dos estados. Então, assim, eu também posso ver sempre ali dentro um lado cheio do copo. Eu acho que o papel da liderança é ali dentro colocar o lado cheio do copo. Se essas pessoas não acreditam na empresa, mas a empresa está dando sinais de que vai ter um outro patamar, um outro comportamento, é papel do líder também, é fazer com que essas pessoas voltem a acreditar na organização, né? Mostrem para elas com transparência, tudo e voltem. Agora, se eu tenho uma empresa e as pessoas definitivamente desistir da empresa, é melhor com que essas pessoas não continuem na empresa e deem lugar para outras pessoas que venham e acreditem, né? Tânia, ouço muitos empresários em Manaus e no Brasil, não sei se é minha amiga Tânia da Samel ou é a minha amiga Tânia Benzion, mas é uma delas aqui, talvez. Ouço de muitos empresários em Manaus e no Brasil e também compartilho a minha opinião sobre a dificuldade de encontrar pessoas engajadas no trabalho. Parece ser uma geração bem menos ambiciosa, isso é característica da geração atual. Eu não vou falar da geração. Eu não acho que isso tem a ver com a geração. Aliás, é o seguinte, eu acho a geração mais jovem extremamente ambiciosa, às vezes mais do que devia um pouco. E, de novo, uma geração absolutamente inteligente, um nível altíssimo de capacitação. O que eu acho, Tânia, muitas vezes, é que, primeiro, a gente tem no Brasil um fenômeno de uma formação muito fraca, né? A formação é muito fraca no Brasil. As universidades particulares, elas explodiram nos últimos 15 anos do Brasil, mas a qualidade do ensino é muito ruim. Então, primeiro, a qualidade do ensino é muito ruim. O ensino de 1º e 2º grau no Brasil, o ensino público, é péssimo, né? A pessoa chega na universidade e não consegue falar direito, escrever. As universidades públicas criaram sistemas de cota
aí dentro, que é uma discussão grande que a gente pode ter, mas que não privilegia a meritocracia. A educação no Brasil é muito fraca. O Brasil é o país, dentro das maiores democracias do mundo, é o país com o maior número relativo de analfabeto. E se você contar analfabeto funcional, aquele que não consegue analisar um texto de 10, 15 linhas, isso aumenta. Então, assim, o que está acontecendo é que as organizações e a tecnologia, a inovação avançou muito. Antigamente, você ia ter vamos pegar assim, um bombeiro num posto de gasolina. Ele tinha que ali abastecer seu carro, pegar o dinheiro, seu em dinheiro, fazer o troco e tal. Esse bombeiro hoje, ele vai lá, ele abastece seu carro, mas ele traz uma maquininha, pede o seu cartão de fidelidade, ele pontua você dentro da fidelidade, depois ele usa o débito e o crédito. Quando você sai de lá, depois esse próprio bombeiro fecha o caixa dele naquele momento. Ou seja, as habilidades hoje que se exigem das pessoas são maiores. E, por outro lado, a formação, a capacitação, a educação não avançou tanto. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, que não é só em Manaus, tá? No Brasil inteiro. Que diga a Sueli, que está me olhando aqui dentro, que está o tempo todo tentando selecionar. Nós devemos ter hoje quantas vagas em aberto? 27 vagas em aberto nós temos no MB, para os nossos clientes. Nós temos dentro do MB, dentro dessas 27 tem algumas que são para o MB e outras para clientes, 27. O Chay coloca: como segurar talentos na empresa depois de investir na formação deles? Muitos, após serem abertos aos horizontes, vão voar em outras empresas. Acabar formando para os outros não é muito justo nem produtivo para a empresa. Chay, deixa eu lhe dizer, investir sem risco não é investimento, né? Você é empresário. Portanto, todo investimento que a gente faz tem risco. Eu sempre investi muito na minha equipe aqui dentro do MB, muito. Se você pegar aqui dentro, todo mundo que está aqui há mais tempo fez cursos e seminários no Brasil inteiro, Espanha, viagem à França, Argentina, Estados Unidos, China, Europa inteira. Eu sempre investi muito. Alguns foram, a maior parte ficou. E o que vai fazer as pessoas ficar não é o investimento que você colocou, é o investimento, mas é tudo aquilo que a gente já conversou, uma cultura organizacional boa, tratar as pessoas com qualidade. É um risco? É um risco. Mas eu acho que o empresário que não correr esse risco, ele está fadado a não ter uma equipe capaz de levá-lo para um patamar superior. Não dá para a gente querer falar em investimento sem ter risco, já faz parte da própria palavra, né? E, de novo, a gente muitas vezes monta lá e compra uma empresa nova, muitas vezes a gente muda o layout da nossa empresa, muitas vezes a gente implanta um sistema novo, informatizado, tudo isso tem risco. E como não vai ter risco investir nas pessoas? Tem risco, mas eu vou avaliando, eu vou checando, eu vou conhecendo as pessoas, eu vou identificando aquelas para as quais o conhecimento é um valor, e aí a gente investe ali dentro, minimiza o risco, mas investe. Deixa eu ver aqui. Areta poderia indicar 3 boas biografias. Deixa eu pegar de cabeça aqui dentro. A biografia de Da Vinci é excepcional. Quem faz é um britânico que faz, então é excepcional a biografia de Da Vinci. A biografia de Einstein também é excepcional, uma biografia que vale a pena ser lida, e uma biografia que todo brasileiro devia ler, que é a biografia de Dom Pedro II, talvez um dos maiores líderes da América Latina, do mundo, de todos os tempos. Não sei se a gente termina, tem bastante pergunta. Tá bom, então a gente vai avançar um pouquinho, assim, só porque tem bastante pergunta. Lucas Cefati, lá da Fogás, né, um rapaz jovem, está aí um jovem e um ótimo líder. Atualmente, observo que é um grande gargalo nas organizações a comunicação. Vejo, inclusive, que muitos colaboradores não se posicionam por medos diversos e, em alguns casos, as decisões tomadas por seus gestores, eventualmente, não são as mais adequadas. De que forma as lideranças podem contribuir para minimizar os desafios da comunicação na organização? Olha, Lucas, comunicação talvez seja uma das grandes habilidades de liderança. Ela não estava naqueles 6 slides, porque eu coloquei neste mundo atual, né? Mas eu coloquei aquelas outras. Mas eu preciso gerar... Olha só, quando eu quero vender para os meus clientes, a gente fala em omnichannel, né? Ou seja, multicanais de todas as formas. WhatsApp, venda, e-commerce, físico e tal. Quando eu falo em comunicação, eu preciso pensar em todos os canais de comunicação. Eu preciso pensar em todos os canais que a organização tem e eu preciso determinar bem que tipo de informação flui por cada canal de comunicação. Então, às vezes, você pega 2 erros que eu vejo. Aquela empresa que não tem nenhum canal de comunicação, né? Ela está lá do lado esquerdo. A outra, aquela que tem
multicanais de comunicação, mas não definiu método para que essa comunicação flua bem. Então, eu acho que esse é um dos itens importantes, é uma empresa ter uma política bem feita de comunicação. O que é que nós vamos divulgar no Workplace, o que é o WhatsApp, o que é no e-mail, o que é nas reuniões semanais ou mensais, o que é na rede social interna da empresa. Eu preciso entender, eu preciso definir muito bem isso. Outra coisa sobre a questão da abertura, né? Cada vez mais, os líderes precisam dar abertura para as pessoas falarem o que eles pensam. Falar o que pensa não quer dizer que você vai concordar 100%. A decisão está no seu papel. A liderança, se tem um aspecto da liderança que é um aspecto complexo, é que a liderança é absolutamente solitária. Você pode ouvir a todos. Isso é uma liderança que a gente chama de uma liderança participativa. Eu ouço a todos, mas no final a liderança é sua. Quando aquela bomba caiu em Hiroshima, Nagasaki, foi o presidente americano que autorizou, não tem outro. Alguém autorizou, ele escutou um monte de gente, mas alguém autorizou, né? Então, mas eu preciso criar espaço para que as pessoas falem, né? E discutam, ou seja, eu preciso criar um clima organizacional para que tenha espaço disso. Eu prefiro o clima do que você falar assim, vou criar uma caixinha que todo mundo vai lá e põe anônimo. Desculpe, isso não vai funcionar bem. Se eu não respondi, Lucas, reforça aí. Aqui tem também, parabéns, Luciana Bastos Silva. Gostaria de saber como administrar conflitos do ego e a disputa poder dentro da organização. Aí dá uma palestra inteira, tá? Uma conversa de um dia, Luciana. Primeiro, o que é o ego? Vamos voltar um pouquinho. O ego é o quê? É a nossa identidade, não é isso? É aquilo que é o nosso interesse, a nossa identidade. Mas isso é um pedaço de nós, né? E nós não podemos jamais deixar o ego dominar nossas ações. É por isso que, em psicologia, Jung colocou a palavra do self, ou seja, o todo, né? Ir para o self. Então, todas as vezes que o ego está tomando a decisão, ou que o ego está à frente dentro de um processo maior, tem ali um problema com a pessoa. Ali tem uma pessoa que está sendo sequestrada pelo ego. E o ego, obviamente, o nome já diz aí dentro, ele vai ver a si, né? É o egoísmo. Aí vai depender do quê? Vai depender, Luciana, de quem está na posição. Então, se você é uma top-down da organização e você está vendo lá dentro da sua empresa pessoas com ego, disputa de poder e tal, você tem que colocar a ordem na casa, né? Você tem que mostrar que não é isso que você espera, feedback direto, pessoal, a cada uma dessas pessoas que está criando esse processo, feedback direto, pontual, olhando ali dentro, dizendo que não é tolerável isso, né? Dizendo claramente aqui dentro que a cultura organizacional não quer privilegiar isso, que há um time maior, que essa coisa de disputa de poder de um lado ou do outro, isso é uma coisa pequena, como você bem disse, aí dentro é o ego que está alimentando, ou seja, eu preciso pegar essas pessoas que podem ser profissionais de todas as idades, todos os tempos de experiência, mas estão demonstrando, quando deixa o ego dominar, que estão sequestrados, ou seja, estão sendo infantis do ponto de vista emocional e trazê-los para uma realidade adulta, né? E um ser humano adulto, ele ouve sim o seu ego, os seus próprios interesses, mas ele também vê o self, ele vê o tudo e aí sim ele toma decisões ponderadas. Mas eles continuam assim, mesmo a gente falando, dando feedback e tudo, tira do time, né? Alguém que continua insistentemente fazendo disputa de poder dentro da organização, ele acaba com a energia da organização, ele destrói a energia da organização. E Cleiton Dias coloca aqui dentro quais os focos de sustentação da liderança. Ótima pergunta, mas em resumo, Cleiton, eu te diria de novo aqui, como eu comentei algumas vezes, caráter, amar o que faz, o líder amar o que faz, ser transparente, buscar vivenciar o tempo todo a verdade e estar absolutamente comprometido com os objetivos da organização e com o seu time. Né? Eu dei um exemplo para vocês, que é um exemplo real, aqui dentro dessa última crise. Aliás, em 28 anos de MB, nós já passamos, pelo menos violentamente, 4 crises. Nós nunca demitimos ninguém nas 4 crises da MB. Nós nunca reduzimos salário em nenhum momento nas 4 crises da MB. Nós nunca fizemos nada disso. E quando, lá em setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, foi o pior desastre para a história da aviação até hoje, a Southwest Airlines americana, o presidente mandou um e-mail 2, 3 dias depois daquilo, falando o seguinte: nós não vamos demitir ninguém.
Enquanto a América, Delta e todas as outras no mundo inteiro estavam demitindo, ele falou, nós não vamos demitir ninguém. Avisou. Mas eu peço a cada um de vocês que façam melhor o seu trabalho. Melhore o atendimento no check-in, melhor no avião, pilote melhor, façam tudo. Isso, para mim, sustenta a liderança. Ou seja, eu estou conseguindo ver no meu líder a sinceridade de propósito. Eu acho que isso é fundamental. Desculpa se eu avancei um pouquinho, já são 11h21, mas espero que tenha sendo gratificante. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem tempo para responder uma ou duas aqui dentro. No mais, eu já vou, se vocês quiserem colocar as perguntas, podem colocar, mas no mais eu já vou agradecendo a todos vocês, né? Muito obrigado. Vai sim, essa apresentação depois ela vai ser colocada no ar, né, no site, no YouTube do MB, e também vai ser compartilhado os links nas redes sociais, e fico à disposição também de vocês, daquilo que vocês precisarem, eu estou à disposição sempre, né? É muito importante a gente continuar pensando nisso, é muito importante a gente continuar desenvolvendo a liderança, é muito importante a gente desenvolver novos líderes, é muito importante a gente investir na nossa equipe, né? É fundamental isso. Eu preciso investir na equipe, né? Ontem eu fui com esses dois amigos que eu comentei com vocês, eu fui aqui em Manaus, numa alvenaria. E o rapaz que atende lá é um garçom, está lá uns 4 ou 5 anos. E um dos empresários que estava comigo é de uma área de transporte, entretenimento e tudo. E o rapaz, ele perguntou sobre um vinho, a resposta desse rapaz, o empresário virou e falou assim, rapaz, esse menino é muito bom, ele é diferenciado. Eu falo isso para várias pessoas, menino absolutamente diferenciado. E imediatamente ele fez o quê? Ele já está tentando, talvez aí até contrate esse rapaz, que é um rapaz realmente diferenciado. Ou seja, eu preciso investir na minha equipe. Por que eu vou nesse lugar? Eu vou nesse lugar principalmente porque ele está lá. Agora, se eu ficar o tempo inteiro pensar, mas se eu investir, depois a pessoa vai embora, mas se eu investir, não sei o quê. Se você investe, você cria significado no trabalho, as pessoas ficam. Nós fazemos pesquisa de clima organizacional há 28 anos. O que faz as pessoas, e a gente faz seleção há 28 anos, então eu estou olhando os dois lados, como é que está o clima e por que alguém está querendo sair da empresa. Eu vou dizer para vocês, se a empresa cria realmente propósito, se a empresa tem uma cultura organizacional que cria significado, as pessoas vão pensar meses antes de sair dessa empresa. Vou ver se tem alguma pergunta. Não tem aqui dentro, mas eu agradeço muito a todos vocês. Se depois eu esqueci alguma coisa, eu vou colocar, depois eu fico à disposição, né? E depois a gente vai colocar, a Júlia já colocou, né? No site vai ter aí dentro informações sobre o programa que a gente colocou, mas eu estou à disposição de vocês sempre. Por favor, invistam em vocês e invistam nas pessoas. Nunca foi tão importante a gente investir em nós mesmos, com conhecimento, com capacidade, com pesquisa, para a gente também poder trabalhar com as pessoas e expandir o coração e a mente das pessoas. Tá? Meu muito obrigado a todos, fico sempre à disposição de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E nas redes sociais da MB, a gente vai colocar aí dentro os dados e a gente está sempre à disposição de vocês aqui na MB. É um orgulho para mim ter uma equipe excepcional que eu tenho. Eu tenho uma equipe que eu me orgulho muito, né? Para mim é um prazer, para mim é uma honra trabalhar com pessoas como a Júlia, minha filha, que está aqui há 7 anos, Sueli, que está aqui do meu lado, Renata Anchieta, Márcia Vieira, Jefferson Torres, Karen Mataus, Raíssa, Lisete. Para mim é sempre um orgulho maravilhoso trabalhar com as pessoas que eu trabalho. Elas me honram trabalhando comigo. E a elas também, meu muito obrigado por esse dia de hoje. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.